Na década de 1880, Mariano Pereira dos Santos vivia da única forma que conhecia, em uma fazenda do Paraná. Tratado como um objeto, ele trabalhava o dia inteiro e recebia apenas comida suficiente para não morrer de fome. Só podia descansar à noite, quando dormia amontoado junto de seus companheiros. Mariano, ou Marianinho, como era chamado pelos seus amigos, era uma das mais de 700 mil pessoas escravizadas que existiam no Brasil quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em maio de 1888. A lei surgiu como uma resposta à luta insistente dos movimentos populares e da resistência dos escravizados. Em várias cidades aconteceram festas celebrando o fim da escravidão. Marianinho também comemorou. Agora ele era um homem negro livre e podia ir para onde quisesse para recomeçar a sua vida. O problema é que Mariano não tinha para onde ir, nem perspectiva de futuro. Como ele poderia voltar para a terra dos seus antepassados sem dinheiro? Onde ele iria morar se nem aluguel poderia pagar? Essa era a situação que quase todos os escravizados libertos teriam que enfrentar a partir daquele 13 de maio de 1888. Então quero convidar vocês para ver o que aconteceu com essas pessoas depois da abolição. E se você puder, já deixa o seu gostei aqui embaixo para ajudar a divulgar esse vídeo e se inscreva aqui para não perder nenhum novo lançamento do canal. Esse vídeo contou com a consultoria do historiador Dirceu Lima Júnior, professor de História da África e do Negro no Brasil, e também do já conhecido por vocês Caio Vinícius Godoy, o nosso historiador aqui do canal. E para ajudar a contar essa história, eu conto com a participação especial do meu querido amigo, o cantor Rael. Salve, salve, seres do Nostalgia! Demorou, Castanhari? Vou ajudar a contar essa história. Então, Rael, bora dar um passeio pela história do Brasil? Bora! Depois do dia 13 de maio de 1888, milhares de negros começaram a andar livres pelo país. Muitos se afastaram dos locais onde haviam sido escravizados e tentaram encontrar seus parentes, que tinham sido vendidos para todos os cantos do Brasil. Como você deve imaginar, a vida dessas pessoas não era nada fácil. Muitos mal tinham roupas ou itens de higiene e eram constantemente reprimidos pela polícia e acusados de vadiagem. Muitos desses policiais eram filhos de brancos com negras, pois tinham a pele mais clara e jogavam ao lado do opressor para ter uma vida menos pior. Arrumar um emprego também não era uma tarefa fácil para os negros que haviam sido escravizados. Primeiro, porque o preconceito fazia com que eles fossem vistos como preguiçosos, malandros e até mesmo perigosos. Segundo, que desde 1818, trabalhadores europeus imigraram para o Brasil. Esse número começou a crescer a partir de 1850, porque o preço dos escravizados foi ficando tão alto que a mão de obra assalariada acabou ficando mais barata para os grandes fazendeiros. Mas a economia não foi o único motivo dessa imigração. Nessa época, surgiram muitas teorias de eugenia sobre os brancos europeus serem uma raça superior. Esse papo rolou também no Brasil, com tentativas de branquear a população. Uma delas foram os incentivos do governo para atrair imigrantes europeus para que os seus descendentes aumentassem o número de brancos na população, deixando o Brasil parecido com as nações europeias, vista na época como mais civilizadas. Os imigrantes que foram para o sul do país, por exemplo, receberam facilidades para adquirir terras, ferramentas agrícolas e sementes. Claro que nesse processo, muitos deles ficaram devendo dinheiro para o governo, mas com o tempo essas dívidas foram perdoadas. E os negros que tinham sido escravizados? Esses não receberam ajuda nenhuma do governo e foram jogados à própria sorte, porque a ideia do projeto de branqueamento era fazer eles desaparecerem em meio à miséria e fome. Assim, eles só podiam contar com eles mesmos. Aqueles que permaneceram no campo procuravam por trabalho em fazendas, mas muitos donos de terras se recusavam a pagar salários para eles. Então alguns simplesmente acampavam em locais desocupados para cultivar a terra. Outros acabaram indo para as cidades. Eles trabalhavam como ambulantes, pedreiros ou em serviços domésticos.
Moravam junto com as pessoas mais pobres em cortiços, onde cada quarto era ocupado por uma família inteira. O governo e as pessoas da elite não gostavam nada desses cortiços. Falavam que eram locais repletos de doenças, depravação e que atrapalhavam a beleza das cidades. Assim, o governo criou uma série de medidas jurídicas, disfarçada de ações sanitárias, dando início a reformas urbanas que riscaram esses cortiços do mapa, fazendo os negros e as pessoas mais pobres se mudarem para locais onde não existia luz, água ou transporte. Isso fez bairros inteiros mudarem completamente, com a cultura negra dessas paisagens sendo substituída pela dos novos moradores e aos poucos esquecida completamente. Um exemplo é o bairro da Liberdade em São Paulo, cujo nome vem da luta contra a escravidão. Hoje, ele é o lar da comunidade japonesa da cidade. Mas antigamente era um bairro negro e todos os traços disso foram totalmente apagados de suas ruas. Outro caso emblemático foi o gigantesco cortiço Cabeça de Porco, no Rio de Janeiro. Quando ele foi demolido por ordem do prefeito em 1893, muitos dos seus 2.000 habitantes acabaram construindo casas no Morro da Providência. Essa foi a origem de uma das primeiras favelas do país e até hoje existe ali uma das comunidades mais antigas do Brasil. Então os negros não tinham moradias dignas, nem empregos para melhorar suas condições de vida. O que poderia ter mudado essa história seria educação de qualidade, mas na época eles não tiveram acesso a isso. Quando essas pessoas começaram a se mudar para os morros e periferias, seus filhos e netos foram diretamente impactados, pois não existia escola perto de suas casas e, em muitos casos, as crianças negras não podiam se matricular porque sequer tinham documentos. Eram como se elas não existissem. Ou seja, os negros foram excluídos economicamente, socialmente e intelectualmente do início da República. É aí que vemos o racismo já presente na estrutura que sustenta a sociedade. Esse é o racismo estrutural. É importante dizer que imigrantes, empregados e mais pobres não aceitavam ser tratados como os ex-escravizados e exigiam direitos só para eles. Com o tempo, esses direitos viraram privilégios, ajudando o racismo a se espalhar de vez pela classe média e até nas classes mais baixas. Isso contou com a ajuda dos meios de comunicação, que ridicularizavam os negros e suas culturas com textos e imagens racistas. Quando era escravizado, Marianinho era proibido de conversar durante o trabalho e passava o dia inteiro em silêncio. Depois da abolição, ele finalmente pôde falar o que pensava, mas continuou sendo ignorado até os seus impressionantes 114 anos. O Brasil nunca quis escutar Marianinho ou nenhum outro negro que havia sido libertado da escravidão. Pelo contrário, o país preferiu varrer a história da escravidão para baixo do tapete. Um exemplo rolou em 1890, quando Rui Barbosa era o ministro da Fazenda. Ele estava sendo pressionado por fazendeiros que queriam ser indenizados pelo governo por terem sido forçados a abrir mão de sua mão de obra escrava. Então mandou queimar todos os documentos envolvendo comércio e importação de escravos. Só que a destruição desses documentos acabou também com as chances dos antigos escravizados entenderem suas origens. Pessoas de diversos lugares do mundo vieram para o Brasil, mas os negros foram os únicos que fizeram isso contra sua vontade. Os navios que os transportavam eram tão precários que muitos morriam na viagem. Alguns até se suicidavam ou eram mortos em rebeliões durante o trajeto. Eles tiveram seu passado roubado e ainda perderam seu futuro, justamente por causa da forma que o governo lidou com os escravizados após a abolição. Porque, como a gente viu, as coisas aconteceram de forma encadeada. Depois da libertação, negros e negras foram substituídos nas fazendas por imigrantes europeus, que vieram para o Brasil por motivos econômicos e como parte de um plano para branquear a população. O tempo passou e pouca coisa mudou. O preconceito fazia o negro continuar sendo tratado como escravo em várias regiões. Assim, muitos deles foram para as cidades, onde conseguiram subempregos e moravam em cortiços. Isso durou até o governo acabar com esses cortiços, com leis sanitárias que fortaleceram o racismo estrutural pelo próprio governo. Aí, expulsos de suas casas,
negros e outras pessoas de classes mais baixas começaram a criar favelas. E como seus filhos e netos sequer tinham documentos, não podiam se matricular nas escolas, que além disso eram muito longe de onde eles moravam. Isso fez a educação ficar ainda mais longe deles. Isso sem falar que o passado dos escravizados, incluindo os locais onde eles nasceram e os nomes e as localizações de seus familiares, foram apagados quando os documentos da escravidão foram destruídos pelo governo. Isso tudo deu início a um ciclo. Quanto mais o racismo crescia, mais o negro era excluído da sociedade e mais o racismo crescia. O Brasil libertou os escravizados, mas nunca quis resolver de verdade a herança da escravidão que tivemos aqui. Como vocês viram, a exclusão dos negros na nossa sociedade não foi resolvida com a abolição da escravatura. Esse problema foi ganhando novas caras com o passar do tempo, mas ele sempre existiu no Brasil. Sim, nossa sociedade avançou muito do final do século XIX para cá. Hoje existem muitas leis e políticas públicas criadas para combater a desigualdade racial, mas isso não quer dizer que o racismo acabou, parça. Mesmo porque a escravidão foi algo tão cruel que criou uma dívida histórica impagável. E o mínimo que se faz em políticas públicas enfrenta a resistência de muita gente até hoje. O Brasil ainda é um país preconceituoso, você acreditando ou não. E uma das soluções é a aplicação de uma lei que existe apenas no papel. A Lei 10.639 determina o ensino de história da África e do negro no Brasil em todas as escolas. O racismo começou como uma má educação e só pode ser combatido com um ensino justo e inclusivo. A escravidão durou mais de 350 anos e de 1888 para cá se passaram apenas 132 anos. Essa é uma luta que deve continuar e não podemos ser neutros. Fingir que o racismo não existe apenas colabora com esse racismo, porque não basta você não ser racista, é preciso ser contra o racismo. Inclusive, te convido a combatê-lo agora. Envie esse vídeo para pelo menos 3 pessoas. Vamos combater o preconceito com informação. Exatamente, Rael. Essa é a mensagem. Compartilhem esse vídeo, é muito importante. Inclusive, eu queria já agradecer o meu querido amigo Rael, que abrilhantou esse vídeo com a sua incrível voz. Muito obrigado. Bora dar uma moral pro Rael lá no canal dele, tá aqui na tela. Vamos se inscrever, também vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado, Rael. E lembrando, se você curtiu esse projeto Nostalgia Animado e quer que eu faça mais, deixa o seu gostei aqui embaixo pra eu saber que vocês estão curtindo. Eu vou continuar fazendo mais. E se inscreva também. Tem um botãozinho de se inscrever. É muito rápido, você clica lá, se inscreve e pronto, vai me ajudar pra caramba. E toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Lembrando que você pode ter acesso antecipado aos vídeos do Nostalgia, se tornando um membro do Clube Nostálgico. O link para se tornar um membro tá aqui embaixo. E já aproveitando a deixa, muito obrigado aos membros Super Saiyajin 3 que tornaram esse vídeo possível. Os nomes dessas pessoas lindas e maravilhosas estão aqui. Muito obrigado, membros do canal. E calma, não vai embora, porque você pode clicar aqui na tela para ver o nosso último Nostalgia Animado sobre os efeitos da bomba atômica. Tá muito legal, clica aqui. Ou você pode clicar aqui embaixo para ver 500 anos de história do Brasil em apenas 1 hora. É só clicar aí. Obrigado pela sua audiência, compartilhem o vídeo, é muito importante. Um beijo pra vocês. Tchau!